as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama, com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá, lava-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos até o verso 12. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Amém? Você pode assentar, dar glória a Deus? Hoje eu prometo que a mensagem vai ser bem suave, tá, irmãos? Tá, a gente vai ser bem... Não, verdade, a gente vai ser... A gente tem que também entender como Deus trabalha, né? E como Deus trata com a gente, né? A gente vai observar essa história desse homem, desse cego, que é uma história que ela começa com dor. É uma história que começa com sofrimento. É uma história que começa com humilhação. É uma história que começa com desprezo. Mas é uma história que o final dela termina com glória. Eu costumo dizer para algumas pessoas que, em algumas situações, que o importante, ou não importa como começa, o que importa é como termina. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que começou a tua história. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como é que está a tua história. Eu não sei como é que estão os teus dias, a tua semana, o início do ano. Quem sabe já começou com dor, já começou com problema, já começou com preocupações, já começou com desespero, já começou com angústia na alma. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida na noite de hoje. Assim como Jesus encontrou com esse homem, e através do encontro o milagre foi gerado, e através do milagre gerou-se uma entrega na vida desse homem. Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui hoje, eu tenho certeza. E Ele marcou esse dia para que Ele pudesse passar pela sua vida, para que Ele pudesse passar pela sua história. E a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, se você crê ou não, eu creio, Jesus vai transformar esse momento de dor, de angústia, de solidão, de desespero, de inconformismo na tua vida em momento de glória, aleluia, e de vitória para a glória e honra do nome do Senhor. Então essa história ela começa com dor. Me ajuda a pregar, como diz uns pregadores. Vire para o teu irmão, pergunta para ele: como é que começou o teu ano?
Alguns vão dizer assim, pastor, nem sei se começou, está igual ao ano passado. Não é? É verdade. Pastor, nem sei se acabou o ano, começou o novo, está tudo igual. Aleluia. Mas Deus nessa noite manda te dizer, vai terminar esse momento. Não importa como começou, irmão. O que importa é como você vai terminar, para a glória do nome do Senhor. A gente vai observar que esse capítulo, ele inicia com problemas acumulados durante anos. Era uma dificuldade que esse homem vivia, que não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Era problemas de uma vida inteira. Era uma dificuldade da vida inteira. Foi problemas acumulando ao longo da vida dele. A Escritura não diz o nome dele, do pai, da mãe, cidade, data que nasceu. Não fala nada disso. A Bíblia só fala que ele era cego. E ele era cego desde nascença. Então era uma dificuldade muito grande, problema sendo arrastado durante toda a sua história, durante toda a sua vida. Quem sabe, meu irmão, você arrastou os seus problemas até hoje, a sua dificuldade até hoje, mas em Cristo Jesus, a solução para o teu problema. Em Cristo Jesus, a solução para a sua dificuldade. Em Cristo Jesus, a solução para a sua cegueira espiritual. Em Cristo Jesus, a solução por esta vida de trevas e de dificuldade que você tem vivido até o dia de hoje. Hoje é o dia em que Jesus, Ele quer e Ele vai tirar as escamas dos teus olhos e você sairá daqui na noite de hoje enxergando e contemplando a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um cego de nascença significa o quê? Ele nunca viu um rosto de alguém. Alguém já operou alguma vista aqui? Alguém já fez alguma operação de um olho, numa vista? Alguém já fez aqui na igreja? Operou um ou outro? Ninguém fez. Quem fez? Fala aí, irmã. Está com medo de ergar a mão? Não é ruim que você fica com um tampão assim? Só de um olho, só enxergar por um olho, já é difícil. Não é? É complicado pra caramba. Você perde um pouco a noção das coisas. Porque você está com um farol baixo e o outro alto, fica difícil. Não é? É ruim, você perde a noção de espaço, de tempo. Eu me lembro, eu pego fazer um gancho aqui, eu me lembro quando eu jogava bola e tinha um goleiro que tinha um tamanho do nosso irmão Cleudiro assim, e ele era bom pra caramba, então ele chutava, o cara pulava e pegava mesmo. Rapaz, mas que goleirinho ruim, danado, não passa nem um gol nele, rapaz. Mas aí um dia jogando, eu não tinha esquecido, aí eu falei, rapaz, mas o cara, aí eu falei, mas o cara é cego de um olho e pega desse jeito, o cara era cego de um olho, irmão. E pulava, Aí nós tivemos um final de campeonato. Futebol de salão, eu estava jogando e ele no goleirão lá. Falei, rapaz, tá aquele miséria de novo lá. Mas eu lembrei, o cara é cego de um olho. Falei, então é o seguinte, agora toda bola que eu pegar, eu vou chutar do lado cego dele. Não vai chegar, vai ficar ruim para ele. Porque eu só bati do outro lado e ele falando, não, agora peguei o jeito, vou bater do outro lado. Foi a primeira bola que eu peguei, que eu bati pro outro lado, gol. Porque ele perdeu a noção. Então agora imagine esse menino cego dos dois olhos, que enxergar sem ver o rosto de alguém. Nunca viu a cor do céu. Nunca teve oportunidade, o privilégio de contemplar o templo, de ver como era o templo daquela época. Nunca teve uma referência de luz.
problemas arrastando durante tempos, anos. Mas tinha algo que era mais grave ainda. Trazia mais dificuldade ainda para a vida desse menino. Porque na cultura da época, deficiência era vista como limitação física. Não como limitação física, mas como pecado. Como sentença espiritual. Então, além do problema que ele arrastava, por onde esse menino passava, ele carregava a marca, o estigma de alguém que tinha sido sentenciado espiritualmente. Por isso, ele era um cego. Aleluia! Mas aí ele encontra com Jesus. Jesus, antes de curar aquele homem, antes de realizar o milagre, Jesus precisava confrontar aquele ensinamento cruel. Jesus precisava confrontar a sociedade cruel, que havia feito o quê? Condenado aquele menino, aquele homem, desde o ventre da sua mãe. Não era fácil um cego viver naquela época. Não era fácil um mudo viver naquela época. Não era fácil um surdo viver naquela época. Não era fácil um aleijado, um paralítico viver naquela época. Todos eles traziam sobre a sua vida essa sentença espiritual de que tinham sido amaldiçoados por Deus. Não bastando o problema que passava, ainda tinha um desprezo das pessoas. Ainda tinha o afastamento das pessoas. Aí o capítulo 9, versículo 12, diz que o texto aqui dá a entender para a gente que os pais desse menino ainda eram vivos. Porque o discípulo pergunta: Senhor, quem pecou? Foi os pais? Não, provavelmente os pais eram vivos. Mas o problema desse menino, ou desse homem, só se agravava. Pergunta também, por quê, pastor? Porque um filho com aproximadamente 13 anos de idade, ele podia ser deserdado pelo pai, com deficiência. A lei dava o direito para ele deserdar o filho. A lei dá para ele o direito de expulsar o filho de casa. Então, cego, todo o problema, toda a dificuldade ali na sociedade, e não bastando o desprezo do pai, poderia perder o nome, o sobrenome do pai, poderia perder a herança, passaria a existir então agora sem uma identidade. Então esse homem aqui do cego, ele não perde, Angélica, só a visão, ele perde a vida, ele perde um lugar na mesa. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você perdeu o ano passado, ou o que você está contando, falando como perda nesse ano. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Tem um lugar na mesa de Jesus para você sentar nesta noite. Tem um lugar separado para você nesta noite, no nome do Senhor. Então, esse menino aqui não estava mendigando porque queria. É porque a sociedade, a família tinha empurrado ele para esta vida de miséria. Quem sabe o mundo de hoje, quem sabe a tua família, não olha para você, não enxerga você, não considera você. Quem sabe isso é problema que você traz desde a infância, mas na noite de hoje, glória,
as coisas vão começar a mudar na tua vida, se você quiser e permitir que Jesus o faça. Amém, querido? E a cegueira dele não foi só a cegueira espiritual, é física, emocional, irmão. Imagina, irmão. Imagina um menino com 13 anos, cego, precisando do pai e da mãe para tudo, e a mãe fala, o pai fala, a partir de hoje é o seguinte, cara, você não tem direito mais a nada, nem de usar o nosso nome, porque o pai e a mãe falam para ele, porque você é um amaldiçoado, porque você é um maldito. Quem sabe você traz marca na sua alma, porque ouviu algo parecido da tua mãe um dia e do teu pai, que você não era ninguém, que você nunca ia ser ninguém, que você nunca ia chegar a lugar nenhum. Mas nesta noite tem um Cristo aqui que muda a história. Vou repetir, nesta noite tem um Cristo aqui que muda a história. E Ele vai mudar a tua história para a glória do nome do Senhor. Porque tem pessoas que elas sangram não pelo que elas perderam. Tem pessoas que elas sangram por aquilo que ela nunca recebeu. Tem pessoas que sangram porque ela nunca recebeu um abraço. Nunca recebeu do pai e da mãe um eu te amo. Nunca ouviu de um pai e da mãe, você faz falta aqui em casa. Então essas pessoas não sofrem, não sangram, não choram por aquilo que perdeu, mas por aquilo que nunca receberam. Mas nesta noite, Jesus está aqui para te abraçar, para te beijar e para alegrar o teu coração com palavras boas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Então esse homem não era visto, esse menino, ou esse homem agora, não era visto como um homem quando andava pela rua. Ele era visto como um sinal de maldição. Um zero à esquerda. Ou como falavam de mim quando era jovem, um João ninguém. Mas você é um ninguém até Jesus chegar na nossa história. Vou repetir, você é ninguém até Jesus chegar na tua história, aleluia. Porque quando Jesus, meu irmão, minha irmã, chega na minha vida, chega na tua vida, chega na tua história, oh, aleluia, o que não era ninguém, passa a ser alguém, o que estava lá atrás, vem para frente, o que estava embaixo, vai para cima, aleluia, aleluia. Ninguém perguntava o nome, falava, o cego ali. Quem que quer ali é o cego. Onde ele mora é o cego. Quem é ele? Não sei o nome. Cego. Ninguém sabia o nome. Conhecia apenas a posição. Que posição é dele? Mendigo, cego, mendigo, mendigano. Mas o Cristo que muda a história está aqui, irmão. Vou repetir, o Cristo que muda a história está aqui. Aleluia. Vou repetir uma vez, o Cristo que muda a história está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vou começar a continuar. Jesus chega então, faz uma coisa estranha. Não é? Poxa vida, Jesus podia chegar lá, né, César? Pôr a mão assim, seja curado. Não precisa nem pôr a mão, né? Não é verdade, irmão? Jesus chega. Mas tudo na Bíblia tem um porquê. Não é por acaso. Jesus chega, ó. Por que acontece isso? Porque como ele era considerado imundo,
maldito, o que acontecia? Quando alguém passava pelo cego, as pessoas cuspiam no chão. Essa era uma forma de alguém dizer para ele assim: você é um maldito. Então o cego agora, Cristo chega, e a primeira coisa que ele escuta não é: vem aqui meu filho, eis que eu vou te curar, eis que eu vou te abençoar. Não! Primeira coisa que Jesus faz o gesto cultural de desprezo. Símbolo de reprovação espiritual. Um ato que reforçava a condição e o estado daquele homem de amaldiçoado. Então Jesus chega, ó, você imagina a cena, ó, Jesus está te chamando. O cegão já, opa, se fosse você cego, hein? Jesus está te chamando, você fazia o quê? Fazia o quê, irmão? Hein, Sérgio? Fazia o quê, Sérgio? Dava um pulo, né? Opa, me leva. Provavelmente foi isso. Aí quando ele chega perto de Jesus, ele não escuta a voz. Ele não escuta o respirar do Cristo. Mas ele escuta aquilo que era associado desde a sua infância, a sua rejeição. Quando ele chega, o que ele escuta é Jesus cuspindo, o cuspe de Jesus. Era o som das pessoas dizendo para ele: olha, Deus não te quer, Deus não te aceita, Deus não te ama. Aleluia, glória. Mas na noite de hoje eu tenho uma palavra para a tua vida. Aleluia. Jesus te aceita do jeito que você está hoje. Jesus te ama do jeito que você é, e Ele vai mudar a tua história, se você permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o que faz? Jesus vai tocar exatamente em algo que feriu aquele homem. Que feria aquele homem. Que machucava aquele homem. E o que era? Era a vida inteira passado na rua e ouvir as pessoas cuspindo no chão. E as pessoas faziam questão de fazer com que o cuspe fosse ouvido. Imagina aquele menino saindo não sei de onde, indo até perto do templo, ou porta do templo, um lugar de movimento, para poder mendigar, e durante a caminhada, digamos que ele andasse ali do portal, aqui do distrito, até a praça, e todas as pessoas que ele encontrasse durante a caminhada, ninguém dava um bom dia, ninguém perguntava como ele estava, ninguém perguntava o que ele estava sentindo ou o que ele estava passando. Mas o que ele ouvia e o que ele escutava era o cuspe, o sinal, símbolo de desprezo. Mas nessa noite, em nome do Senhor, Jesus vai arrancar esse trauma da tua vida. Tá? Se você entrou aqui hoje, minha irmã, moço, moça, traumatizado ou traumatizada, hoje é dia Jesus vai quebrar isso, vai arrancar isso de dentro da tua alma, do teu pensamento, e vai mudar a tua história para a glória do nome do Senhor. E Jesus não só gosta, mas Jesus pega, e o cegão está lá esperando, faz barro. E aquilo que era usado como desprezo, se torna agora o toque de Jesus. Vou repetir, aquilo que era desprezo, tornou-se o toque de Jesus. Aquilo que era instrumento de humilhação, agora vira instrumento de
cura na mão de Jesus. Oh, aleluia. Ei, essa é a noite, meu irmão e minha irmã, que Jesus, Ele vai curar a tua dor. E quem sabe, Ele vai usar aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquilo que te humilha, aleluia, como instrumento para que o melhor dele aconteça na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que sempre foi gatilho de trauma, Deus agora estava transformando em testemunho público. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? É o Deus que nós pregamos, que prepara para a minha vida e para a tua vida uma mesa no deserto perante os nossos adversários, diante de todos. Jesus diz: olha, aquilo que vocês usavam para humilhar esse homem, eu vou usar agora para operar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Como é que está o teu dia? Como é que começou o teu ano? Como é que está os seus meses? Porque nesta noite, enquanto a religião está vendo culpa, apontando o dedo para a tua vida, Jesus manda te dizer na noite de hoje: eu estou vendo o propósito. Vou repetir: aquilo que a religião aponta, te condena, te exclui, Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: eu estou vendo o propósito. E dentro disso, se você crer e quiser, aleluia, você será um instrumento da minha mão, na minha mão aqui nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ainda, Jesus não mudou. O que Ele continua fazendo? Usando histórias improváveis para tornar o milagre visível. Eu era o improvável. Você era o improvável. Nós éramos improváveis. Ninguém dava nada para mim nem para você. Tratavam a minha vida e a tua vida com adjetivos. Aquele é, aquela, era adjetivos. Mas no dia em que eu e você, meu irmão e minha irmã, encontramos com Jesus, aleluia, as coisas foram mudando para a glória. Porque ninguém que Jesus entra na história sai do mesmo jeito. Quando esse homem encontrou Jesus, ele estava cego, sem família, sem esperança, sem alegria, sem perspectiva de vida. Para ele, como para mim, para você, não tinha o amanhã. O que ele conseguia era o pão de cada dia. Às vezes nem conseguia o pão de cada dia. Mas quando Jesus entrou, o que acontece? Como é que ele saiu quando Jesus ele saiu da presença de Cristo? Diz a Bíblia que ele saiu curado. Segundo resultado da entrega, ele começa a pregar e a enfrentar os fariseus. Terceiro, testemunhando com ousadia. Então você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que a transformação de Deus, o milagre de Cristo na tua vida tem um propósito. E quando eu alcanço o milagre,
quando eu sou abençoado pelo milagre, eu tenho que entender que esse milagre tem que gerar dentro de mim uma entrega total a Cristo. Todos aqueles que veio a Cristo e que tiveram a sua vida mudada, não pode viver mais da mesma maneira que vivia. A partir de agora, a partir de então, a minha vida e a tua vida é uma vida de entrega, uma vida em novidade de vida, todos os dias, para a glória do nome do Senhor. Porque quem recebe o encontro com Cristo, ele não volta, não sai do mesmo jeito. Se coloca em pé. Quando Jesus entregou sua mão, estendeu sua mão. Vamos cantar? Eu não sei, meu irmão, que marcou, feriu ou está ferindo a tua vida. Mas eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente. Se você ainda tem marca na tua vida, na tua alma, de desprezo, de rejeição. Se você foi ferido com palavras, se tem ensinado que você nunca ia chegar a lugar nenhum, peço que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você na noite de hoje. Porque o Cristo que muda a história está aqui. O Cristo que mudou, operou milagre na vida desse cego, Ele está aqui. Porque palavras, e meu irmão, apontar de dedo nos paralisam, mas Jesus está aqui na noite de hoje para quebrar as correntes que paralisam o teu caminhar. Jesus na noite de hoje está aqui para destravar a tua boca e você sair daqui adorando a Deus. Jesus está aqui para tirar as escamas dos teus olhos e você sair daqui enxergando e vendo novamente. No nome do Senhor. Desde que aleluia. Eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar. Tira a mão para cá, tira a mão para frente. Pois oremos. Com Ele estou peça, Senhor, Jesus, do abre os meus olhos, tira a dor, tira a angústia da alma, enxuga as minhas lágrimas. Senhor, esse ano eu quero ser um ano diferente. Eu quero que esse ano seja um ano, Senhor, em que verdadeiramente, ó Deus, eu esteja transbordando na sua presença. Quando Ele estendeu a sua mão, aleluia, para mim, oh, glória. Eu era pobre. Você que tem atrás, ore. Você que tem atrás, clame. Sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão, oh, aleluia, glória. A minha alma estava longe do caminho, oh, glória, de Deus. Eu era cego, glória. E desprezível, cego, desprezível, mas Ele parou na tua história. Ele parou na tua vida, Ele parou na tua casa, Ele mudou a tua história. As trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão. Glória, glória, oh, aleluia. Jesus estendeu, oh, aleluia, glória. Você que está atrás, ore, clame, porque Jesus está aqui para operar um milagre na tua vida. Eu era pobre, aleluia, perdido, sem Deus, sem Jesus. Aleluia.